pensando nessas obras e na recepção, então, que essas obras têm dentro da sociedade, dentro da escola, se essas obras fossem direcionadas para um público adolescente, você enxergaria os mesmos problemas das questões levantadas em relação a esses livros estarem com crianças hoje? Olha, vamos colocar assim. A obra, ela tem trechos, o original, a edição original, de todo o repertório lobatiano, ele é racista, ponto. Isso já foi demonstrado por inúmeros analistas, porque toda a obra ela é passível de análise, né? Você pode fazer a leitura de uma obra ao infinito, de aspectos, né? E o aspecto do racismo já foi detectado, isso já está absolutamente consensual, né? Agora, o que acontece? O Monteiro Lobato ele começa a publicar lá em 1920, né? E hoje, quando a gente fala Lobato, a gente já imediatamente lembra da música do Chico, pelo menos foi do Chico, não, do Gil, né? Pelo menos foi assim que né, eu vivia ainda o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, né? E isso foi nos anos 70, 77, se não me engano, né? Mas o repertório do Lobato ele sofreu inúmeras adaptações, né? A Tatiana Belin, que foi a primeira que levou para a TV Tupi, depois foi para a Cultura, depois, né? Foi para a Globo, ficou muitos anos. Então, o segundo ponto que eu gosto de destacar é a escala desse material para uma geração. A escala. Por quê? Porque quem não leu, viu na TV. Quem não viu na TV, viu o filme. Quem não viu o filme, brincou com a fantasia. Quem não viu a fantasia, brincou com o joguinho. Tem HQ, tem, né? As gerações novas têm. Então, a escala é imensa e o Dia Nacional do Livro Infantil é o dia do nascimento do Monteiro Lobato. Então, ele é o ícone nacional em relação à produção literária, né, voltada para as infâncias. O que a gente tem chamado a atenção hoje em dia é que as infâncias, né, hoje em dia, quando você pensa, você não pensa a infância, aquela infância que tem a origem europeia, né, que no caso do repertório do Lobato, muito bem posto na Dona Benta, né, e paralelamente você tem uma origem continental africana posta nos personagens negros, né? Então é a Anastácia, né, o Barnabé. Na lógica original, eles são absolutamente maltratados, né? Eles simbolizam a ignorância, né? Eles são receptáculo de xingamentos, né? Então tem o lado afetivo, mas isso está presente na obra também, né? E hoje eu tenho neto, né? Então, eu fico pensando assim, como é que meu neto lê uma figura de mulher, né, negra, numa obra, sendo o tempo todo o lugar do desrespeito, né? Porque o contraponto é com a Dona Benta, que tem uma origem europeia, que é o lugar do respeito, né? E da sabedoria, né? Então, essas nuances é o que vale a pena chamar atenção. Então, chamar atenção para uma educação de uma geração é qual é a mediação necessária para o acesso a essa obra, né? E aí as adaptações vão acontecer. Pode falar. Não, então era exatamente isso uma reflexão muito interessante que você trouxe, porque muitas pessoas dizem que são obras que não devem sofrer alterações, e aí você já disse que elas vêm sofrendo alterações durante tempo, e a alteração não é de agora, ela já vem sofrendo alterações, mas que são obras que não deveriam ter alterações, e sim uma mediação em relação ao conteúdo. Mas será que essa mediação é possível dentro da escola e para as crianças? Será que a gente precisa se preocupar com essa mediação para as crianças de hoje? Será que as crianças de hoje precisam entrar em contato com a questão
dessa personagem negra já a partir desse sentimento, né? Já a partir de questões tão complexas? Lá em casa não entra, né? Lá em casa não entra. É a decisão do editor, né? Por quê? Porque quando a gente sabe contar uma piada racista, quando você conta imediatamente para uma criança pequena, então, né? Imediatamente você está espichando, né? Você está reintroduzindo o preconceito. Às vezes ele não tinha sequer pensado naquilo, né? Então, quem é estudioso da infância sabe o quanto o que informa o imaginário é decisivo, né? Na relação real, né? No cotidiano da vida. Agora, falar de Monteiro Lobato em relação a ele mesmo, né, quase todo o repertório dele é uma adaptação ele retoma personagens clássicos o tempo todo, personagens reais o tempo todo. Ele pega o Gato Félix, quer dizer, a autoria não é uma questão para ele. Então isso já é dado. As adaptações vão acontecer ao infinito, porque toda a literatura é passível, né, de adaptações, mas essa adaptação ela tem uma assinatura. Então, o que está se discutindo muito, nesse caso específico do Lobato, é a questão dos direitos de autoria liberados nos 70 anos, em que todo mundo mete a mão na obra, né, no original. E isso é como você tentar mudar um quadro, sei lá, do século XVIII, uma pintura do século XVIII, você vai lá, mexe nela e assina, né? Então, eu acho assim, o que é possível é você fazer uma adaptação e assinar, né? E não pegar a obra, o original, e modificá-la e com o mesmo nome do autor, né? Claro. Original. Isso é muito grave, né? Agora, também um terceiro elemento importante nesse debate, então, o primeiro é pensar na sociedade hoje, como que ela recebe isso. Segundo, a escala de Lobato, que está no nosso imaginário, na nossa memória afetiva, né? E a Tatiane já fez um trabalho de limpeza do original para a TV, já houve muita limpeza em relação ao aspecto do racismo especificamente, né? Mas ainda ficou muito, né? Assim, é um paradigma. E o terceiro ponto é que as editoras também ficam muito em cima do Lobato e não presta atenção em outros autores, né? Em outras respostas que são dadas, porque todo o trabalho que você faz, né, em relação a uma geração, eu pelo menos sempre me pergunto, a perspectiva é de diminuir a desigualdade no Brasil? Então, por que eu vou ter obras que vão manter a desigualdade, não vão contribuir em nada para a manutenção da desigualdade no Brasil, né? E para a questão das relações raciais, né, no Brasil. Claro. Você está trazendo para a gente uma questão de que é uma discussão que poderia avançar no sentido de ampliar a possibilidade e o número de vozes dentro da literatura infantil, dentro da formação das crianças brasileiras, não é isso? Sim, por exemplo, eu tenho um artigo que fala do contraponto, né, das editoras, né, o que existiu de contraponto no século XX e no século XXI para a obra do Lobato. O problema não é a obra do Lobato existir, o problema é só ela ficar em absoluto, né, enquanto figura, enquanto associação desse modelo de humanidade negra, né? Então, ela ficou muito absoluta. Então, você só tinha aquele modelo. Então, o problema é com as editoras que não ampliam. Tá? E para você ampliar de uma maneira interessante, inovadora, de fato, a gente chama atenção para os bastidores, né?
que é a autoria negra, é o acesso à produção editorial, são os ilustradores negros, que no Brasil existe um racismo específico, que é o racismo editorial, que deixou muito, assim, que é quase que um universo em que não a autoria negra não entrava, né? Principalmente voltado para o infantil, né? E isso não quer dizer que não haja uma história, há uma história importante, né, de autorias negras, né, do século XX, do século XIX, né, e para pensar especificamente no século XX, as infâncias, né. E o caso do Dr. Seuss, por exemplo, que é muito recente, né, é uma resposta contemporânea a um material do passado, né? Então a própria fundação, né, que cuida dos direitos, né, do Dr. Seuss nos Estados Unidos, que é uma obra onde o aspecto do racismo é encontrado, né, em vários títulos, né? E a própria empresa falou assim: olha, eu não vou agredir crianças dessa geração. Então, a própria empresa retirou os livros. Isso quer dizer que eles vão sumir? Não, eles estão ali para estudo. A criança, nós adultos, né, nós temos uma reflexão, muitas vezes intelectualmente, né, a gente tem uma percepção, né, do problema que é completamente diferente de uma criança. Então, a criança ela vai receber aquela agressão, né, de obras do passado, e é aí que a gente interfere, né? Então, tem muita produção muito boa que eu acho que poderia ser deslocada, né? A gente chamar atenção ao que dá certo, ao que caminha na direção de uma maior igualdade, de menos racismo, né? De não trabalhar com clichês, com estereotipias, né? É essa literatura que a gente quer para as nossas infâncias, né? Exatamente. Uma literatura que olhe para o mundo, né, de outra forma. Mas me chamou a atenção um dado que você falou sobre esse contraponto, né? Esse contraponto ao Monteiro Lobato. E nós temos autores da época dele, autores contemporâneos a Monteiro Lobato, ou um pouco mais, que poderiam ser publicados, que foram invisibilizados, por exemplo, autores que também estão pensando aquela época sob outra perspectiva? Ou não? Nós estamos falando dos autores hoje fazendo esse contraponto à obra do Monteiro. Exatamente, perfeito. Porque tem um dos argumentos que circulam muito nesse debate: basta contextualizar, né? Aquele contexto é assim. Não, peraí. Nem todos os autores daquele momento responderam dessa forma, tá? Então, o Lobato ele tem uma biografia além da obra, né? Então, a biografia dele tem as cartas, né? Os estudiosos revelaram isso. Ele era um defensor ele fez uma aliança com a Ku Klux Klan. Isso não nos interessa, né? Ele tem o discurso da eugenia, que é da limpeza, né, racial, e tem um artigo da Juliana, uma menina do Rio, né, uma intelectual negra do Rio, que diz o seguinte, né, hoje a maioria quando você entra nas comunidades, né, existem milhares de bibliotecas chamadas que levam o nome de Monteiro Lobato. Então, é como você passar na frente, né, de alguém que por Lobato, essa meninada negra, né, que está nas comunidades, não existiria. Né? Por quê? Porque ele fez uma aliança, defesa do argumento da Ku Klux Klan,
né, do movimento do eugenismo, né? Então tem a biografia dele, além da obra, tem a biografia. Da mesma época, você tem dos grandes, né, dos já conhecidos, você tem Graciliano Ramos, por exemplo, que é do mesmo período, que toda a obra dele é contra o bulimento, né, o bullying e tal. Então, são posturas, são respostas diferentes dentro do mesmo contexto. E eu acho que isso que a gente precisa destacar, né? Eu acho que é um destaque importante esse. Claro. Algo também importante que você já destacou na nossa entrevista, mas algo muito importante é sobre como as crianças negras se sentem, todas as crianças, mas pensando nessa subjetividade da criança negra, como ela se sente ouvindo essa história ser compartilhada com os seus amigos, que local, né? Como ela se enxerga nesse local. Eu, como criança negra, não tive muitos livros dentro da escola pública que eu me visse retratada, e sempre era sempre um incômodo, né? Sempre uma história chegando com incômodo, sempre histórias que deixam você envergonhado de ser quem você é. Isso constrange, né? São histórias que constrangem o leitor, né? E a gente, hoje, é possível entender isso, por quê? Porque as vozes se colocaram de uma maneira muito forte, né? Nas mídias, né? E para exatamente perceber algo que era imperceptível. Então, os pedagogos, né? Toda essa exaltação do Lobato não ouviu um receptor dessas mensagens, que no caso são as crianças negras. Crianças negras, assim, grandes como eu, velhinha já, crianças. Imagina assim, imagina assim, alguém com 10 anos, né, que já tem uma capacidade crítica, aí você inflaciona, né, uma percepção daquele universo, né, da presença negra naquele universo, que é nefasta, né? Eu acho que é uma agressão. E para a criança pequena, você vai reproduzir um racismo que é lá do passado, você vai atualizá-lo para o presente. E a gente quer que as crianças tenham contato com a potência, né, do que é ser Com a potência, isso uma criança exatamente. negra. A sua literatura também é uma literatura que trabalha com as potências, né, com as potências das nossas crianças, das nossas infâncias, né? Nem vou falar das minhas, mas, por exemplo, eu tenho um dos artigos, eu faço uma exaltação de uma obra que foi uma reunião do Basquiat com a Maya Angelou lá nos Estados Unidos, né? E é um livro absolutamente lúdico, em que qualquer criança que passe pelaquela obra, ela vai sair de lá poderosa, né? Porque aquilo inflaciona, assim, ao invés de, quando você lê Lobato, você vai ficando pequenininho, pequenininho, você vai para debaixo da cadeira, debaixo da, né? Você vai, aquilo te diminui, né? Tem um autor também, o Fábio Simões, que é do Rio de Janeiro, que tem uma obra que é uma travessia, né, de barco, né? Então, o momento da cheia, ele tem que atravessar aquele rio, e aí tem uma cantiga de coragem que os antepassados ensinam, e aí você vai cantando, né, a música e até chegar do outro lado. Então, é esse tipo de imaginário que a gente quer, né? É esse tipo de imaginário, é um imaginário que contribua para a diminuição dessa desigualdade, né? Dessa agressividade, né? Que rola solto, desculpa, essa agressividade que impune, né? No imaginário, e que a gente sabe que é uma reprodução de relações de poder, né? Então, onde a origem europeia recebe todos os sinais positivos e a origem africana todos os negativos. A gente inverteu isso, né? Está tentando.
Eu amo esse livro que você falou, A Vida Não Me Assusta, não é? A vida não me assusta. A Vida Não Me Assusta. Maravilhoso. É maravilhoso, né? E esse gancho que as editoras deveriam perceber, né? Total, é claro. De buscar uma literatura, né, potente, que contribua, por exemplo, quando eu comecei em 95, né? E eu recebi um texto eu fazia a coordenação de uma coleção para a infância, né, para os bem pequenininhos, e uma professora me mandou um texto que ela escreveu, né, junto com as crianças. E era a história de uma princesa iorubá, né? E ela partiu do real, né? Era de Brasília, então ela tinha uma menina iorubá na sala de aula, e era uma menina que, assim, falava tudo errado para as outras crianças, né? Porque tinha o cabelo que ninguém gostava, não sei o quê. E a professora, delicadamente, foi fazendo dessa referência, toda a referência da menina, uma princesa. E essa princesa tinha o mesmo nome da menina, né? Então, a professora escreveu, né? Uma semana depois, todo mundo queria ser essa princesa. Então, é a oportunidade que a gente tem que dar a uma geração para todas as crianças vivenciarem todas as referências, né? Então, uma criança de origem asiática gostar de uma origem africana, uma criança europeia gostar de uma origem asiática, e por aí vai, né? Que é um mundo que a gente quer, né? A gente quer essa admiração que o literário traz, assim, que ele consiga trazer toda a beleza, toda a riqueza, todas as questões, né? Que que estão aí no mundo, né? É isso. Muito obrigada.